E a gente pensar assim, não, como que eu posso mais auxiliar o outro, né? E sem precisar julgar, sem querer tomar o lugar do outro. Meu nome é Rafael, tenho 40 anos e sou natural de Blumenau. Desde 2005 eu comecei a trabalhar na BR-470. Eu nasci numa família bem grande, né? Então apesar de ser só 2 irmãos, mas o meu pai são 7 irmãos e a minha mãe 9. Né? Então com isso tem bastante primos e a gente morava tudo perto, então a gente cresceu na rua com os primos e perto da avó. Então foi muito legal a nossa infância. Eu casei em 2012, até brinco que foi a época que o pessoal falava do fim do mundo, né? Então foi quando eu casei e conheci outro mundo. Teve 3 filhos, a gente tem 3 filhos. Eu sempre fui muito sonhador, né? E queria ser escoteiro, queria fazer um monte de coisa, mas acabava que eu, pela dinâmica da minha família, não conseguia fazer tudo que eu sonhava, né? Quando chegou a adolescência, daí eu comecei a ficar um pouco rebelde, uma certa dificuldade em entender o meu pai, e com isso eu fui criando bloqueios, raivas, frustrações, né, traumas. Eu dizia que eu nunca tinha me imaginado estar na profissão que eu estou hoje. A minha profissão é policial rodoviário federal. No trabalhar na polícia, no começo foi bem difícil, né? Eu digo assim que eu tive muitas crises existenciais, até de falar, nossa, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Né? Porque eu nunca gostei de ficar apontando o erro dos outros. Todo mundo tem cria uma certa aversão a isso, porque não gosta que ninguém aponte o próprio erro, né? E aí não gosta também de apontar o erro dos outros, porque isso normalmente está relacionado a briga, a conflito. E aí na polícia eu era obrigado a fazer isso, era o meu dever. 99% das pessoas que a gente se relaciona são pessoas comuns. 1% são criminosos, né? E a gente tratar todos os 99% por causa de 1%, eu nunca tinha me visto autoritário. Mas é quando tu tá na profissão de policial e aí tu vê tanto desrespeito, as pessoas desrespeitando os outros e te desrespeitando, né, tu começa a subir, né, o tom de voz, e, enfim, aí acaba estando naquela postura autoritária, que era o que eu não gostava, né, a princípio do meu pai. Enquanto eu trabalhava isso na polícia, a minha relação com meu pai também foi melhorando. Antigamente eu tinha o amor, por exemplo, como se fosse uma emoção, um sentimento. A gente precisa se cultivar para transformar o nosso amor numa virtude e não num sentimento só. Porque quando é uma virtude, significa que ele tem obra junto, ele tem prática, ele é um hábito. Isso não é só um sentimento, é tu cuidar dos teus pais, tu tá ali, tu respeitar eles, né? Tu realmente valorizar, agradecer, apreciar todas as dificuldades que eles passaram. Nesse processo, né, de agradecer, de apreciar as coisas dos nossos pais, dos nossos antepassados, a gente se torna uma pessoa mais feliz. Né? Porque uma pessoa que não agradece, não aprecia tudo que tem, inclusive as coisas que a gente não gosta, porque as coisas que a gente não gosta, as dificuldades, é que geram os maiores aprendizados nossos. Agradece, né? Então quanto mais a gente fizer esse processo, mais a nossa vida vai ser maravilhosa, harmônica com as pessoas. E é isso que a gente busca, né? Levar essa harmonia para a rodovia, né? Para o trânsito, mas a gente sabe que isso só vai alcançar quando as pessoas alcançarem a harmonia dentro delas. Porque as pessoas levam para a rodovia todos os seus problemas, né? E ali é aquela hora que elas têm com elas. Elas estão ali com aquela conversa interior, pensando nos problemas, como vai resolver. Dentro do trabalho de educação para o trânsito, eu não estou só ali fazendo o meu papel de atender acidente, de multar. Não, eu estou cumprindo com o meu dever, né, mas eu estou levando essa essência, né, que eu despertei, compreendi e vejo que é isso que falta nas pessoas para elas conseguirem se harmonizar também. Está todo mundo estressado. A neurociência diz que a gente entra
no cérebro reptiliano, que é o de sobrevivência. Aí a gente tem uma visão muito superficial da realidade. Já pensar, não, é vagabundo, não, por estar passando e ver uma cena, mas não viu todo o anterior. Na maioria dos conflitos é isso, ver as coisas com superficialidade. Por exemplo, uma vez trabalhando, a gente recebeu uma ligação, e aí aquela ligação era de uma outra unidade PRF avisando, ó, tá vindo um carro com uma pessoa que parece que vai fazer implante de um órgão, e ele só informou isso, não soube explicar direito. Aí passou a placa, acho que era um Corsa até, e pediu ajuda, né? Aí a gente tava em 2 só policiais, né? E o meu colega falou, olha, essa história tá estranha. Eu falei, olha, sendo trote ou não, eu vou, né, pra ver se eu achar realmente, aí eu levo ele até o hospital. E aí ele, não, beleza, então eu vou ligar para os hospitais para ver se tem mesmo alguma situação assim, tal. E aí no caminho ele me ligou e me avisou, ó, realmente tem uma senhora que vai receber um fígado agora no Hospital Santa Isabel e precisa chegar em meia hora, assim, né? E aí eu falei, nossa, então tá. E aí fui, e era época de veraneio ali assim, então tava chovendo e tava tudo parado. E aí eu fui, encontrei ele vindo com a mãe em Gaspar, né? E aí a gente veio e chegou ainda faltando uns minutinhos no hospital. E, né, aquela senhora fez a cirurgia, sobreviveu, agradeceu um monte a gente, né? E ela era do litoral, mora lá. E o curioso foi que nesse interim, o meu colega falou que parou uma pessoa lá na unidade da PRF e falando assim, olha, eu não sei se fiz certo, mas tinha um louco lá que estava passando por todo mundo no acostamento, com o alerta ligado lá, e eu peguei, fechei ele, não deixei ele passar pelo acostamento. Isso antes da viatura chegar. E aí o meu colega falou, muito bem, o senhor quase matou uma senhora que estava indo para o hospital fazer um transplante, né? Então quantas vezes a gente tem vontade de fazer justiça pela própria mão, olhando o outro e já julgando que ele está fazendo algo errado, mas a gente não sabe o que está acontecendo por trás. Se a gente não começar mudando, né, o nosso interior, para a gente conseguir enxergar a vida, a realidade com outros olhos, né, com olhos de mais compreensão, né, de mais respeito, né, mais benevolência, até pelos erros dos outros, né? A gente não precisa já estar querendo crucificar as pessoas pelos erros delas, não. De tudo isso, eu penso que é muito importante a gente valorizar todas as mãos que estão construindo essa realidade que a gente vive, né? Essa rodovia BR-470, na verdade, ela liga o litoral com o interior, né? E essa obra que a gente está fazendo, eu vejo como uma obra que a nossa sociedade pode fazer também interiormente, voltar para o seu interior, voltar para as origens. E tudo isso é uma construção conjunta, né? Que a gente precisa valorizar, agradecer e a gente pensar assim, não, como que eu posso mais auxiliar o outro, né? E sem precisar julgar, sem querer tomar o lugar do outro. As mãos que constroem a rodovia são muitas, mas essa construção começa já com os nossos pensamentos, né, com as nossas falas. Então, se a gente quer construir uma ótima rodovia que conecta, que é harmoniosa, que não tem acidente, né, a gente precisa fazer isso, né, cuidando da gente. Se a gente começar a cuidar do nosso exterior, a gente vai construir realmente uma rodovia sem acidentes, e que nos conectam e que vai fazer a gente feliz.